Então, veja, qual foi a ideia do PH e que a gente teve a oportunidade de implementar na Secretaria de Saúde? É uma pulseirinha, é a Televida. Então, o idoso ele é cadastrado previamente, para aqueles que não conhecem o sistema, e tem lá uma pulseira com um botão. Esse botão é um botão de pânico, vamos chamar assim, que já está ligado numa central e que acionou, a central liga para a casa da pessoa, conversou, tal, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não respondeu, aciona o SAMU imediatamente e vamos promover um socorro para que, eventualmente, se tivermos uma dificuldade com aquele idoso, a gente possa fazer a remoção, e aí num tempo muito mais sustentável do que, por exemplo, eu não tive nesse exemplo familiar que eu relatei aqui, e poder ter ali o encaminhamento correto para aquela ocorrência. Pessoal, com vocês, mais um episódio do podcast O Código PH. Quem não me conhece, sou Paulo Henrique Montenegro Lopes, o PH, professor PH. E hoje eu tenho a honra de trazer um amigo muito querido, um amigo de longa data, uma pessoa que tem um coração imenso, um cara extremamente sério, comprometido, responsável, de uma integridade que vocês não têm ideia. Quem conhece sabe disso. Um cara íntegro, de posicionamento, de postura. É uma pessoa que dispensa comentários, né? Muitas vezes é tido como um cara bravo. Não é. É um cara muito, muito gente boa, muito generoso. Ele só tem uma coisa especial. Ele é extremamente exigente e ele gosta da coisa certa, o certo pelo certo. Com ele não tem conversinha, não tem esquema, não tem história. Se é sim, queijo é queijo, pão é pão. O meu querido amigo, amado secretário de governo, Fábio Ferraz. Você, Fábio, muito obrigado, estou muito feliz de você estar aqui, uma honra, você sabe o quanto eu te admiro, né, o que você representa para muita gente. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, eu que agradeço, PH, estar aqui com você. Acho que desses atributos aí, a amizade realmente faz com que você tenha alguns exageros, né? Mas de verdade também nessa tua comparação aqui, pão é pão, queijo é queijo, mas a gente passa uma manteiguinha de vez em quando, um pão com queijo, uma manteiguinha, fica um lanche gostoso. Ou seja, também precisamos, às vezes, ser um pouco mais complacente, muitas vezes. As coisas têm que ser corretas, as coisas têm que ser certas, porém, é evidente que também é importante que a gente busque sempre algum nível de meio termo. É nisso que eu acho que é um bom equilíbrio nas ações de forma geral. Mas muito obrigado aqui pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você, com o teu público que te acompanha. Sei que você já está aqui com uma agenda grande aí de pessoas bastante qualificadas para trazer uma contribuição aqui nesse programa. Mas não é exagero de amigo, não. A gente sabe o quanto você é uma pessoa responsável, não é? E uma pessoa muito correta, né? Você é referência de postura e de ser um homem correto, um homem de família. Eu tenho o prazer e a honra de conhecer você, sua esposa, já há muitos anos. Eu me lembro do Fábio há muito, muito, muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, de um evento. Ele, na época, ele era presidente da juventude do PSDB. É o primeiro contato que eu tive com o Fábio, antes de nos tornarmos amigos. E eu vi numa batalha, numa briga ali, uma briga de democracia. Ele estava simplesmente querendo fazer valer a democracia. E essa é a característica do Fábio, né? Depois nós nos tornamos amigos, né? Já são mais de 20 anos aí, acompanhando uma referência nossa, um grande líder que a gente tem, que todo mundo sabe que eu falo, né, que é Paulo Alexandre Barbosa, né, e o Fábio, ele sempre na linha de frente, com um monte de coisa. É um advogado muito conhecido, extremamente experiente na nossa cidade, foi secretário de saúde, então aí já mostra a diferença dele, né, um advogado secretário de saúde, e hoje está secretário de governo da nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua vivência na Secretaria de Saúde. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, o Fábio foi um grande incentivador de um projeto chamado Televida, né? E ele foi um dos maiores incentivadores. Para quem não sabe o que é o Televida, é um projeto de
teleassistência, né, à saúde. Então, a pessoa idosa tem um relógio que ela fica marcando lá. Quando tem algum problema, alguma emergência, esse reloginho ele remete um sinal para uma central, e onde tem toda a estrutura ali depois de ambulância e tudo mais. Acho que o Fábio pode falar muito bem disso. Não, é verdade, PH, nós temos essa amizade de muito tempo, mas aí você também estragou um pouquinho, que você revelou que tem mais de 20 anos, a pessoa começou a fazer as contas aqui, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Mas eu tive essa oportunidade de estar à frente da juventude do nosso partido. Eu confesso a você que essa atividade política, essa veio na faculdade ainda. Eu tive a oportunidade de ser participar do centro acadêmico Alexandre de Gusmão, aqui da nossa faculdade de Direito, da Católica, da Unisantos. Fui presidente ali por 2 mandatos. E logo ali recém-formado, aí sim, fomos para a atividade partidária. Nos filiamos ao PSDB na época com o querido Bruno Covas, que já era o nosso presidente estadual da juventude do partido, saudoso Bruno, e junto ali uma composição com o Paulo, tive essa oportunidade de liderar a juventude, ser o primeiro presidente da juventude do partido. Mais tarde, inclusive, seguindo essa trajetória, também tive a oportunidade de contribuir presidindo o partido na nossa cidade, e aí levando aí uma trajetória acadêmica e também funcional, profissional na gestão pública. Tive a honra de trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, depois à frente da Secretaria de Gestão aqui na nossa cidade, e aí, no segundo mandato do então prefeito Paulo Alexandre, o Paulo me convida: Fábio, gostaria que você fosse para a saúde. Eu falei: Paulo, bacana, obrigado pela oportunidade, tive essas condições aí de fortalecimento de currículo, mestrado em gestão de políticas públicas, na GV, algumas experiências, inclusive internacionais, para nos qualificar aqui, para poder contribuir na gestão, mas não sou da área da saúde. O Paulo falou: olha, quero que você vá lá para justamente ajudar na gestão da saúde. E nós tivemos ali essa oportunidade, com a confiança do prefeito, de qualificar um pouquinho a nossa gestão. Então, algumas questões importantes, né? A gente teve lá atrás a instalação de um novo modelo de gestão, que foi um modelo de gestão compartilhada, permitindo que nós tivéssemos a inserção do modelo de saúde das organizações sociais colaborando na gestão. Tivemos o primeiro grande desafio com a instalação da UPA Central, que foi um desafio importante. Quem lembra o nosso antigo PS Central, o que era e o que é a UPA hoje. Aliás, hoje Santos tem 3 UPAs, né? Então, só para, não quero ser cansativo, mas as pessoas, puxa vida, mas as UPAs são sempre cheias. Olha, pela normativa do Ministério, uma cidade como a nossa deveria ter uma, mas nós colaboramos num atendimento à população de 9 cidades da nossa região. E as nossas portas de entrada com as 3 UPAs fazem com que esse acesso seja realizado com algumas oportunidades de aprimoramento, claro, mas também com um serviço, um atendimento muito digno às pessoas, substituindo o antigo PS do Macuco, o pessoal também conhece como era difícil, e o PS da Zona Noroeste, que também tinha suas dificuldades, e hoje nós temos esse novo modelo. E claro, também na lógica de gestão compartilhada, o nosso Hospital Oswaldo Cruz, que é a grande referência da saúde para a Baixada Santista e para o Brasil. Hoje vem gente do Brasil inteiro aqui, PH, conhecer essa experiência. E também nessa lógica de aprimoramento da gestão, nós tivemos a importante oportunidade de informatizar a saúde. O pessoal lembra, há pouco tempo atrás, os prontuários de todo mundo que ia, por exemplo, numa policlínica, ficavam naqueles envelopes pardos, né? Então, o prontuário da pessoa estava lá. Bom, era ali, o médico levava, a pessoa atendida, voltava ao seu atendimento naquele prontuário. Hoje não existem mais esses prontuários nas 33 policlínicas da cidade, que são interligadas a todo o sistema de saúde. Então, veja, a partir do momento que o prontuário é totalmente digital, o prontuário do atendimento que foi feito aqui na policlínica, no dia seguinte, está na tela do médico uma eventualidade numa UPA ou numa outra unidade, por exemplo, no próprio Hospital dos Estivadores. O prontuário é geral. Então, isso qualificou demais a gestão da nossa cidade. E aí a gente teve condição de atender alguns pedidos mais carinhosos, mais especiais. O PH, todos sabem, é um cara que milita de forma muito atuante, justamente no atendimento às pessoas idosas. E, puxa vida, né? Qual que é um cenário duro que nós temos muitas vezes? Um idoso sozinho, que não tem ali um suporte familiar, um suporte de amigos próximos e passa a ter uma dificuldade de saúde. Eu posso falar isso com tranquilidade, e aqui eu vou fazer um relato pessoal, que eu não fiz muitas vezes.
Mas quando o PH me levou essa necessidade, eu lembrei de um relato meu, da minha família. Uma tia-avó minha, que morava ali na região do BNH, nós perdemos essa tia-avó exatamente por isso. Infelizmente, ela passou mal em casa, caiu e realmente ficou no apartamento dela. A minha avó, minha também querida e saudosa avó, ficou preocupada com a irmã, mas passou, sei lá, um dia e meio, fomos lá, minha avó me acionou, fui com o corpo de bombeiros, entramos e a minha tia-avó estava realmente numa situação muito difícil. A deslocamos ao então PS do Macuco, isso lá atrás, e infelizmente a perdemos. Então veja, qual foi a ideia do PH e que a gente teve a oportunidade de implementar na Secretaria de Saúde? É uma pulseirinha, é a Televida. Então o idoso ele é cadastrado previamente, para aqueles que não conhecem o sistema, e tem lá uma pulseira com um botão. Esse botão é um botão de pânico, vamos chamar assim, que já está ligado numa central e que acionou, a central liga para a casa da pessoa, conversou, tal, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não respondeu, aciona o SAMU imediatamente e vamos promover um socorro para que, eventualmente, se tivermos uma dificuldade com aquele idoso, a gente possa fazer a remoção, e aí num tempo muito mais sustentável do que, por exemplo, eu não tive nesse exemplo familiar que eu relatei aqui, e poder ter ali o encaminhamento correto para aquela ocorrência. Mas independente do botão, às vezes também fazer uma consulta rápida, que é possível, ou seja, indicar uma necessidade de alguma situação mais específica, e esses profissionais estão treinados para isso. Então, isso funciona na nossa cidade, hoje nós temos já, completando alguns anos de funcionamento, numa ideia que eu posso dizer aqui com bastante tranquilidade, que teve esse amigo como entusiasta e que posso dizer que ajuda e ajudou muita gente desde essa implementação e que a gente teve a satisfação de poder implementar na Secretaria de Saúde. É verdade. Esse projeto, né, um projeto inovador, né? Na verdade, na época, Santos foi a primeira cidade do estado de São Paulo a fazer esse tipo de projeto gratuitamente, né? Porque existe a teleassistência, uma empresa, né? Mas público no estado de São Paulo foi Santos que iniciou, né? E coincidentemente, na época, conversando com o secretário Rivaldo, né? Ele tinha vindo acho que de Portugal recentemente e ele tinha visto algo parecido, né? Ele falou, poxa, PH, isso aí é muito importante mesmo. E eu assistindo televisão lá em Portugal, vi uma coisa dessa, olha, muita coincidência. Então, na verdade, a gente inovou. A administração, como eu falo, é uma administração que gosta de gente, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Então, a gente só consegue fazer política pública de verdade para as pessoas e com cuidado se realmente você gosta de gente. Porque se você não gosta de gente, não vai ser político. Esses dias eu estava conversando, a pessoa falou assim, eu não gosto de política, a política é tudo igual. Então, se você não gosta de política, você precisa começar a gostar, porque quem gosta faz o quê? Domina quem não sabe, quem não gosta. Então você precisa ver e entender mais, e a gente está falando de política pública, a gente não está falando de política partidária. Essa administração é uma administração que eu tenho a honra de participar, é uma administração que faz política de Estado, ou seja, conversa com seus pares, né? Então, é isso, né? Porque às vezes o pessoal faz uma confusão entre dois termos, né? Política e politicagem. Então vamos lá. Então, política nada mais é do que a arte de você compreender quais são os problemas da sociedade, promover discussões e, evidentemente, implementar soluções. Porque também, veja, às vezes o pessoal brinca, mas caramba, não teve uma discussão tão grande. Bom, legal, é importante que a gente tenha um processo de discussão, que as pessoas possam participar, ok. Mas também tem uma seguinte situação, muitas vezes são valorosas as iniciativas, mas eu quero saber também um pouco de acabativa, né? Então, as boas iniciativas, elas precisam ter começo, meio e fim, porque a gente precisa implementar. E às vezes a dificuldade que alguns atores dito políticos têm é de não ter capacidade de implementação. Então veja, aí vira politicagem, porque aí você fica só no blá blá blá, na conversa, você fica só no diz que me diz e não consegue implementar. Agora, a política nada mais insisto, do que a arte de você compreender as aflições da sociedade, promover as necessárias discussões e implementar
as soluções. E quando a gente faz isso acontecer, aí você está falando de política, vamos fazer aqui uma brincadeira, com P maiúsculo. E a política, ela não só ela é a grande forma de fazer com que a sociedade possa avançar, como ela é a única forma. É aquela história, né? A democracia tem seus problemas? Tem. A democracia tem seus problemas. A democracia é perfeita? De jeito nenhum. A democracia tem vários vícios. Agora, entre todos os regimes, ainda não inventaram um melhor do que a democracia. Então, mesmo com as dificuldades de um processo democrático, em que você possa realmente permitir a participação das pessoas de forma geral, é o melhor regime que há. Porque quando você tem algum nível de restrição à opinião ou participação das pessoas, você, além de não permitir com que a sociedade promova avanços igualitários, em que as pessoas possam, de forma, ter aí soluções às suas demandas, você restringe as discussões para um núcleo pequeno de pessoas. E isso, aí eu volto com a mesma história. No final da história é a famosa politicagem, porque alguém falou só para inglês ver, alguém falou só para florear e foi tomada decisões em pequenos núcleos. Então, sua fala é muito sábia, né? A política, na sua essência, ela tem como contribuir com a evolução da sociedade no dia a dia. E as pessoas precisam acabar com essa história de não quero política. Não, política bem feita, ela é extremamente salutar para todos. É verdade. E isso é um fato extremamente importante. A gente conseguiu fazer uma série de coisas com relação à pessoa idosa, né? E como você mesmo disse, né? O idoso, infelizmente, a gente acaba muitas vezes precisando da questão da saúde, e a saúde foi muito importante. Agora, lembrando, hoje, atualmente você está como secretário de governo, né? Que é uma pasta extremamente importante, que é a pasta, inclusive que foi a pasta do nosso prefeito Rogério Santos, né? Na verdade, o secretário de governo, ele é o grande, assim, gestor no sentido de que tudo vai para a mão dele, né? Então, é uma pasta de muita responsabilidade, é o grande articulador, e esse foi o papel do então, hoje, prefeito Rogério Santos, na época, secretário de governo, né, precisava e tem o conhecimento da logística de toda a cidade, seja na Zona Noroeste, seja no Morro, na área intermediária, tudo, porque tudo passa nesta pasta, né? A gente fala que o conhecimento de vocês, ele é muito grande, e isso faz com que cacife muito, né, nesse sentido. O conhecimento do nosso prefeito Rogério Santos se dá por conta de de ser o grande gestor. Eu não sei se essa é uma palavra correta, mas é o zelador de toda a cidade, né? Como é esse desafio hoje, você estando, né? Quais as ações que a gente tem conseguido implementar nessa conversa com o prefeito, né? Antes, o prefeito Paulo Alexandre conversava com o secretário de governo Rogério Santos, que, tipo, olha, vamos fazer isso? Então, o Rogério, né, executava, né, o Paulo Alexandre sonhava, tinha a ideia e conversava com o secretário de governo. Hoje, a mesma coisa acontece, Rogério e você. Como são esses desafios? PH, deixa eu lhe falar. IDH da cidade de Santos é 0,870 alguma coisa. Muito bem. É um IDH alto, comparável a países europeus, por exemplo, Portugal. Se a gente faz um quadrante, especificamente da região da Orla, esse IDH vai para 0,9. Aí já são países nórdicos na Europa, IDH altíssimo. Por outro lado, ainda temos, por exemplo, na região da Zona Noroeste, principalmente ali na região do DIC, IDH baixo, na casa de 0,6, o que nos coloca aí em comparação a países em absoluto subdesenvolvimento, ainda da Ásia ou da África. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cidade de Santos ela não é perfeita. Agora, é uma cidade com uma qualidade de vida invejável. E nós, santistas, somos orgulhosos disso e somos mesmos, né? Somos bairristas, né? Aquela história, outro dia, um amigo meu estava conversando, né? E ele, poxa, mas não, porque Santos isso, porque Santos aquilo, e principalmente falando para as pessoas assim que não são da nossa cidade, né? Sempre exaltando a nossa cidade. Eu falei para ele, ó, você não precisa falar isso tudo, Basta a gente ter o dia a dia da cidade, que a gente sabe muito bem
qual é a qualidade de vida que o Santos tem, o Santista tem, e o que nós podemos ainda melhorar. Basta que as pessoas venham conhecer, porque aí elas fazem esse elemento de comparação. Então, veja, é claro que nós temos algo a avançar na cidade, mas é uma conquista dos santistas, a qualidade de vida que nós temos. E o principal desafio é manter esse nível de qualidade de vida e até melhorá-lo. A Secretaria de Governo, ela tem essa função mais articuladora do ponto de vista interno. Então, veja, a gente tem ali, eventualmente, uma ação que precisa ser executada com o pessoal da saúde e do desenvolvimento social junto. Então, a gente vai unir esses atores, vamos entender quais são os desafios, quais são os problemas, vamos ser muitas vezes o para-choque ali do dia a dia do nosso prefeito. O prefeito Rogério é um cara extremamente humano, essa eu acho que é uma das principais qualidades do Rogério, além de ser um cara de muito compromisso, um cara muito correto. O pessoal brinca que o Rogério é português, né? Porque é por conta da descendência dele, e eu digo, é justamente esse atributo positivo dos portugueses, de forma geral, serem corretos, né? De cumprirem o que fala. Então, nesse ponto, acho que o Rogério é um português mesmo, que administrando a nossa cidade, porque é um cara muito correto. Além dessa responsabilidade de articulação interna, a gente também acaba colaborando em representações externas. Então, perante o Estado, perante o governo federal. Recentemente, o prefeito Rogério nos atribuiu uma responsabilidade, aliás, não tão recentemente, já há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, de buscar novos recursos para a cidade. Rogério vai anunciar agora, nas próximas semanas, um empréstimo internacional na ordem de 107 milhões de dólares, o que vai perfazer aí quase 600 milhões de reais. O maior financiamento da história da nossa cidade, fruto de um trabalho de convencimento técnico de bancos internos e participação do governo federal, para que a gente pudesse dar a continuidade na execução de obras importantes, por exemplo, de macrodenagem na Zona Oeste. Hoje o desafio é que a gente possa instalar as novas estações elevatórias. Já temos uma funcionando e bem, a IC7 já está diminuindo a vazão de água na cidade, o acúmulo, melhor dizendo, de água, permitindo a vazão de água para algumas localidades ali da região da Zona Noroeste, diminuindo justamente as enchentes que nós temos naquela localidade. Qual que é o desafio? A gente fazer com que isso seja aumentado, em que a gente consiga dar continuidade nesse projeto. E para isso precisa de quê? De recursos. E essa foi uma das missões que o prefeito Rogério nos incumbiu. Então, eu estou citando alguns exemplos para dizer que a cidade de Santos é uma cidade em evolução, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que já tem muitas e muitas conquistas. Na verdade, acaba sendo, né, referência para o país inteiro. A gente tem um desenvolvimento na cidade que muitas vezes igual a alguns estados que a gente tem no país, né? Tamanha grandeza. Por exemplo, o trabalho do monitoramento, aliás, aquela central de monitoramento, que eu sei que foi uma coisa que você idealizou nas conversas com o prefeito e tudo mais, muita gente não conhece. Eu gostaria que você falasse, porque eu, quando vou lá, inclusive é importante lembrar que inclusive tem visitas monitoradas, né, para que o cidadão acabe entendendo melhor. Eu gostaria que você falasse sobre aquela central de monitoramento incrível que você desenvolveu lá, que é um dos filhos que você tem, né? É verdade. Confesso que a gente tem um carinho muito grande pelo nosso CCO, o Centro de Controle Operacional. Então, o prefeito Paulo, ele via essa necessidade não só da ampliação do parque de câmeras, mas também de qualificação da gestão da cidade para tratar o dia a dia e também as grandes crises. Poxa, quais são as grandes crises? Bom, só para mencionar 2 aqui que me vêm à mente. Infelizmente, nós tivemos uma tragédia aqui na nossa cidade quando caiu um avião no meio de um bairro residencial ali no Boqueirão, inclusive com um candidato a presidente da República no avião. Então, é uma grande crise, do ponto de vista político, sem dúvida, mas principalmente do ponto de vista estrutural, né? Eu digo que até fazendo um corte aqui rápido, mas essa eu atribuo à nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serra, porque não tem registros na aviação civil de acidentes dessa natureza, em que um avião cai no meio de uma cidade e não tem perdas de vidas em solo. Claro que nós ficamos muito tristes com as perdas que aconteceram das pessoas que estavam na nave, mas acho que foi Nossa Senhora do Monte Serra que estava olhando pelos santistas, porque nós não perdemos ninguém. Bom, mas eu estou dando esse exemplo porque é só um de outros que eu poderia mencionar.
Você tem uma crise, você precisa tratar aquela crise. O Centro de Controle Operacional ele tem esse conceito de ser um unificador de gestão pública. Então a gente consegue na sala central ter ali 22 agências que vão trabalhar ombro a ombro. Então vai estar lá o pessoal da Defesa Civil, vai estar o pessoal do Meio Ambiente, vai estar o pessoal do SAMU, vai estar o pessoal da CET, vai estar o pessoal da Meteorologia, vai estar o pessoal da Segurança, e aí um recorte especial, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, mais recentemente a Guarda Portuária também integra esse time. Então, as agências públicas trabalham de forma integrada. Quando nós fomos conceber o projeto, a gente foi conhecer algumas experiências que já existiam, e na verdade no Brasil eram poucas. Rio de Janeiro é uma referência importante, São Bernardo, Indaiatuba, nós fomos conhecer. Tivemos a oportunidade de conhecer alguma experiência internacional. O Paulo esteve em Nova York, em Bogotá, na Colômbia. A gente esteve em Singapura para conhecer também o formato de lá. E concebemos o projeto de Santos. O projeto teve uma particularidade interessante, porque cada uma dessas localidades, os centros de controle operacionais, ficam em outras edificações. E, por exemplo, o pessoal do Rio tinha muito orgulho lá, porque tem lá o CCO, muito bem, e aí tem uma câmera que liga o gabinete do prefeito. Bacana, é uma experiência interessante. Mas qual foi a tomada de decisão? Por que não fazer no gabinete do prefeito? Ou seja, o CCO está instalado na prefeitura. E aí, de verdade, a gente não conhece modelo igual ao nosso. Pegamos ali uma parte que não era muito utilizada, que era o arquivo da prefeitura, então era papel acumulado, basicamente isso, através de uma pactuação importante, recursos do Estado, recursos do BNDES, concebemos ali uma obra de engenharia bastante robusta e principalmente aquisição de software, de hardware, elementos de tecnologia bastante robustos. E hoje a gente tem a satisfação de dizer que o Centro de Controle Operacional de Santos, ao contrário do que foi quando nós fomos buscar os outros, hoje nós recebemos visitas quase que semanalmente de cidades, de estados, até experiências internacionais que vieram nos conhecer, pessoal da Alemanha, pessoal do Japão, enfim, vem conhecer a experiência de Santos, porque é de verdade uma experiência exitosa de gestão da cidade no dia a dia. O parque de câmeras hoje, temos aí cerca de 1.700 câmeras e já em processo de instalação de mais 1.500. Então, teremos aí mais de 3.000 câmeras, portanto, fazendo monitoramento da cidade. E veja, às vezes o pessoal me pergunta, Fábio, mas 3.000 câmeras, mas tem 3.000 caras lá vendo as câmeras no CCO? Não, todas as câmeras são equipadas com software de inteligência, IVA, vídeo analítico inteligente. Então, vou dar um exemplo concreto aqui para o pessoal entender de forma muito rápida. Por exemplo, eu tenho uma câmera numa unidade escolar ou uma unidade de saúde, ela está no muro. A câmera está, evidentemente, monitorando aquela localidade, mas eu faço um recorte de IVA em que, se alguém pula aquele muro, se alguma ocorrência acontece de alguém transgredindo onde não poderia estar, aciona o CCO, despertando, portanto, a atenção do operador. E isso vai para a unidade de saúde, isso vai para as vias de trânsito. Então, a inteligência analítica ela colabora com a gestão da cidade no dia a dia, permitindo com que os operadores que ocupam a sala central façam esse monitoramento utilizando a tecnologia ali existente. É sensacional, né? A gente dando qualidade cada vez mais, né? Você sabe, eu entrei na prefeitura, o meu primeiro concurso na prefeitura foi como guarda municipal, né? E depois eu fui para operador social, né? Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social muitos anos, trabalhei 15 anos na equipe de rua, retirando as pessoas da rua e tudo mais. E aí a gente tinha ali o acesso, né? Lá no início, quando foram colocadas as primeiras câmeras. E hoje a evolução ela é muito grande, né? É muito grande, porque a gente tem acompanhado questões de segurança, carros, né? Outro dia eu estava vendo o caso de um carro que foi furtado, e aí as câmeras seguiram todo, foi feito monitoramento da Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, Polícia Civil. Então isso é de uma importância muito grande para a nossa cidade em termos de segurança, né? Sem dúvida. É claro que volto a dizer, né? O CCO é uma ferramenta de integração das agências públicas, mas o olhar da segurança é um olhar muito importante dentro dessa lógica. Então, veja, olha mais um exemplo de tecnologia interessantíssimo, né? Nós temos instalado na cidade a tecnologia OCR. O que é isso? A gente faz literalmente uma muralha digital na cidade. Aproveitando que estamos numa ilha, 11 pontos de entrada e saída da cidade, portanto, quase todos os pontos de entrada e saída da cidade, nós temos a câmera OCR. O que essa câmera faz? Ela identifica na placa do veículo o exato momento em que aquele veículo cruzou ou irá cruzar
aqui da localidade. Então, por exemplo, entrada da cidade, ferryboat, divisa com São Vicente pela ZN, divisa de São Vicente pela Orla, enfim, temos em alguns pontos, são 11, essas câmeras. Com isso, com 97% de assertividade, a gente consegue saber o exato momento que um veículo entra ou sai da cidade. E isso a gente pode fazer de forma reativa ou ativa. Então, vamos lá. O carro acabou de ser furtado em determinada localidade. Essa informação chega no CCO, a gente coloca aquela placa dentro do sistema. No momento em que esse carro passar por alguma dessas câmeras, ou seja, que sair da cidade, vai acionar as forças de segurança que estão dentro do CCO, que estão trabalhando conosco. E da mesma forma, por exemplo, um determinado veículo foi também objeto de algum tipo de crime em outra localidade, por exemplo. A gente coloca aquela placa e pesquisa o histórico para saber se aquele carro esteve na cidade ou não. Então a gente colabora diuturnamente com as forças de segurança, sempre lembrando, o CCO de Santos está plugado, está diretamente ligado no Copom do governo do estado e no sistema Cortex do governo federal. Então também colaboramos com a atividade portuária, que é importante, mas dialogando por sistema com os sistemas do governo federal e do governo estadual. Pouquíssimas cidades no Brasil têm esse requinte de tecnologia e, como disse, Santos tem essa oportunidade de ofertar esse tipo de tecnologia, de sistema, para melhorar a gestão da cidade no dia a dia. É isso aí, gente. A conversa está uma delícia, o tempo passou muito rápido, já vai ficar o convite para a gente dar continuidade no próximo momento. Eu quero te agradecer de coração, todo esse carinho que você tem comigo, sempre teve, nossa amizade. E vou pedir para que você faça as considerações finais e dê um recado aí para a gente, deixe suas redes sociais, o que você quiser dar de informação para a gente, sempre muito importante. Olha, Peguinha, na verdade a satisfação é minha, ter a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Volto a dizer, sempre aprendo muito com você, você é um cara referência para a gente, não só pelo que você faz, naquilo que você é craque, né? Até um amigo nosso outro dia falou, o PH, o Pelé das políticas educacionais para os idosos, na defesa dos idosos, é quase isso, né? Realmente um cara diferenciado, justamente nesse segmento que você pegou com muito carinho, com muito coração, e a gente sempre torce para que você possa ampliar, desenvolver cada vez mais o seu trabalho, porque você ajuda muita gente que precisa com esse teu trabalho e com todo esse seu expertise que você acumulou durante o tempo. Eu acho, meu amigo, que nós temos uma coisa em comum, uma paixão em comum. Aliás, temos algumas, né? Uma delas, sem dúvida, é a nossa cidade, e outra é a gestão pública. Então, eu sempre torço para que gestores públicos qualificados e com essa vontade de ajudar, de contribuir com a sociedade, tenham uma trajetória exitosa. Por isso, renovo aqui a minha torcida aí para que você possa continuar sempre com esse bom trabalho. E estou aqui, sempre que o amigo convidar, super à disposição para a gente ter conversas tão gostosas como essa. Tem mais uma outra paixão nossa, né? O Santos. O Santos. Mais uma, é verdade. Mais uma. Mencionamos 3 em comum aqui já, apesar que o Peixão a gente está sofrendo demais ultimamente, né? Mas deixa isso para lá por enquanto. Nesse momento. Gente, é isso aí. Código PH. Muito feliz hoje com a presença do meu amigo Fábio Ferraz. E é isso aí, gente. Vamos para frente, vamos para cima. O jogo é esse. E o Santos vai melhorar. Beijos. Fui!